Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite, tá, pessoal? Graças a Deus, tá, pessoal? A gente mais um dia aqui para continuar o nosso processo da espiritualidade, tá, pessoal? Graças a Deus, a gente ainda está aqui para continuar o nosso processo com toda a dificuldade que a gente encontra aqui, tá, pessoal? E é isso, é o nosso processo e a gente tem que caminhar, tá? Jogar o jogo de acordo com as regras, tá? Para que a gente possa passar de fase. Porque você se joga, como é que se diz? Faz um atalho nesse jogo, você não passa de fase. Você tem que jogar de acordo com as regras desse jogo, né? Manter até o fim o seu jogo, até o final, para que você passe de fase, tá? Porque senão você fica preso aí e talvez você possa voltar para repetir o jogo, porque você não fez direito. Entende, pessoal? É assim que funciona, tá? É assim que está funcionando, mas ninguém avisar isso a gente, pessoal. Os grupos religiosos, ninguém avisa isso para vocês. Entende? Então a gente precisa entender isso. Então, o que é que a gente precisa entender? A gente que é um desperto espiritual, pessoal. As coisas principais para a gente entender. Que a gente não é o corpo, a gente não é o ego, não é a mente, a gente é uma consciência. Então, isso, qualquer pessoa que é desperta, ele tem que entender isso. Que estamos num jogo, que estamos numa realidade quântica, onde existem leis universais, regras que a gente precisa seguir. Por quê? Para que a gente não se perca no jogo, né? E consiga passar de fase o jogo. Tomar aqui meu chá, tá, pessoal? Eu já estou começando a ter soluço, né? Já cedo, já começando a ter soluço. Então, pessoal, isso que a gente precisa entender, tá? Repetindo, você tem que reconhecer, tem que entender que você é uma consciência, você não é o corpo, você está usando o corpo, você não é esse ego, você não é essa mente aí que está incessante aí, fazendo você pensar, tá? Ponto. Segundo, você precisa entender que você está num jogo, em um mundo de energia quântico, né? Você também é energia e tudo que aqui é energia e a gente absorve essa energia do ambiente. Por isso que eu, né, recomendei para vocês, estou usando, né, a minha tornozeleira, não é tornozeleira eletrônica, a minha tornozeleira de cobre, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente absorve a energia do ambiente, das pessoas, tá? Tem pessoas que começam a trazer sentimento de irritabilidade, começa a irritar você. Então, esse sentimento não pode ficar no nosso campo. Então, essa tornozeleira que não é eletrônica, é a tornozeleira de cobre, ela vai fazer com que essa liberação dessas energias. Por quê? A gente, tudo aqui é energia, pessoal. Esse aparelho aqui, ó, ele está irradiando energia para mim. O aparelho do celular. E tem pessoas que ficam o tempo todo em cima disso aqui, ó. Isso não pode, tá, pessoal? A gente usa, né? Porque é uma tecnologia hoje que a maioria a gente usa celular. Então usa para se comunicar, tá? Eu uso aqui para gravar, eu uso para me comunicar. Só isso, tá, pessoal? Para pesquisar as coisas.
É isso, mas a gente não fica muito tempo em cima disso, porque ele tem uma radiação. Então, já que eu uso essas coisas assim, eu, né, tenho que descarregar essa energia que é colocada sobre mim. Então, a gente precisa entender isso, que a gente está num jogo quântico de energia, tá? E o que mais? O que mais que a gente, como desperto, precisa entender, né? Que a gente precisa se equilibrar, né? A conexão com o Criador, com a nossa alma, com a fonte. E aonde é que eu vou encontrar isso? Nos templos religiosos, nos grupos aí, irmão Samuel? Esse é o engano que está aí, tá? É o engano da apostasia que fez você acreditar nisso. Que você vai encontrar Deus em algum templo desse, em algum lugar desse, tá? Esse é um engano aí. E a gente que é desperto está fazendo com que esse engano seja derrubado. Muitas mentes agora, muitas consciências estão despertando em relação a isso. Elas estão percebendo que não precisa mais de eu ir no templo, eu tenho que ir para a igreja. Não existe esse negócio de ir para a igreja. Tá, pessoal? Você é participante da igreja ou você está conectado à igreja ou você não é participante. Tá? Mas esse engano, né? Então, a gente que é desperto precisa entender isso e é isso que eu estou passando para as pessoas, tá? Esse desvio, esse desequilíbrio espiritual que estão causando nas pessoas. É o meu tema que a gente está falando, né, pessoal? A gente vai para a terceira parte, né? Mas eu estou explicando isso, dando essa introdução para vocês entenderem, pessoal, que aquele que é desperto, ele precisa entender essas três coisas aí, tá? Existem mais algumas coisas, mas essas três coisas é fundamental para que você esteja desperto, tá? Entender as coisas, tá? Você tem que entender que existe uma matrix, tá? Em todos os setores, matrix religiosa, farmacêutica, matrix, né, do governo, matrix. Então existe matrix, né, que são grupos, tá? Fechado, que estão trabalhando contra a nossa evolução. Todos os setores aí, pessoal, estão trabalhando contra a nossa evolução. Aonde que a gente foi se meter, né, pessoal? Mas por quê? Porque tem um grupo que domina, que não quer que a gente evolua, desperte a consciência. Então, eles criaram todos esses setores com desvio, com engano, tá? Que acarreta em nossas vidas. Então, em todo o setor farmacêutico, alimentício, né? No governo, vários têm a Matrix que está trabalhando contra a nossa evolução, a evolução da humanidade. Por isso, tá, pessoal, que a gente não pode pegar o pensamento espiritual, as coisas espirituais, para colocar nessa Matrix, nesse modelo que a gente vive. Esse é o modelo que Deus quer que a gente viva? É o modelo ideal? Não, porque tem engano, tem injustiça. Então não é o modelo que Deus quer que a gente vive. Mas a gente está vivendo. Então, a gente encontra aqui o jogo. Como é que eu jogo aqui o jogo? Como é que eu faço? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Olha os pastores como é que ele fazem para ele ganhar dinheiro, né? Usando aí a fé sua, né? Usando a sua fé, o engano. Então, eu que sou desperto, eu estou fazendo o contrário. Mas você não ganha nada, irmão Samuel. Assim você é besta, assim você não ganha nada. Então, é você quebrando a matrix religiosa. Porque a matrix religiosa faz com que eles levem você para um templo e vocês comecem a dar coisa lá a eles. Olha aí quantas coisas vocês deram aí, os religiosos. Estão ricos aí, tá, pessoal? Riquíssimos aí, muitos aí, tá?
Todos aí. Quem fez isso? Quem que criou isso? Quem que fez isso? Então, ele está jogando o jogo ilegitimamente, enganando pessoas. Então, eu estou fazendo o contrário. Eu estou fazendo com que você seja livre, com que você tome a decisão, com que você tome a decisão. Hoje eu vou ajudar o irmão Samuel, hoje eu vou contribuir para. Então, estou deixando você livre. Estou dando conhecimento a vocês para que vocês sejam livres. Vocês façam isso. Mas você, nesses grupos, vocês não é livre. Eles colocam medo em você. Se vocês não der, você, né? Você é amaldiçoado. Eu vou amaldiçoar você. Ah, se você não quer ficar mais lá no grupo, no templo deles, se você sair daqui, você está amaldiçoado, você não é de Deus. É isso, então, as pessoas estão medo, então, o medo domina, então, eles querem você nessa vibração. Então, a maioria das religiões colocam medo e você não vão despertar a consciência. Eu sinto muito, tá, pessoal, em falar isso aqui, mas a gente quer despertar ou não? Aqui é o canal do desperto, tá? É o canal que começa a mexer com a nossa alma, começa a mexer, tá? Vai ver você até fica meio zangado comigo, tá? Algumas coisas. Mas é isso, tem que sentir, tem que mexer aí com essa situação, tá, pessoal? Entende, pessoal? Então a gente precisa entender tudo isso, a gente que é desperto, tá? Se vocês ainda não entendem essas coisas, tá? Ainda você está despertando, você está... Oi, irmão Samuel, eu estou ainda entendendo essas coisas, mas eu tenho sintomas assim do despertar, eu já tive uma saída do corpo, eu não entendo o que é isso. Então, aqui, o canal, eu estou explicando tudo isso, tá, pessoal? E vocês que estão aderindo aí, novos, eu estou vendo pessoas se inscreveram novos, espero que vocês fiquem firmes, permaneçam aí assistindo, observando todas as coisas, né? Que eu vou transmitir essa energia com simplicidade, humildade para vocês, essa espiritualidade simples, né? Um, um, um inscrito do meu canal ele falou: Nossa, você me provou que A mais B, né? A espiritualidade vem da simplicidade. É isso. É por isso que eu estou pegando. Eu já gravei um vídeo. O que é a espiritualidade simples? Está aqui no meu canal. Então a gente tem que transmitir a simplicidade, humildade. É o que Cristo, né? Quando ele convida a gente, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aprender de mim. Então você tem que aprender com Cristo. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Então, a alma de Cristo, a vibração dele, é essa humildade, é essa simplicidade. É por isso que quando a gente lê lá o que Cristo está falando, a gente percebe a alma de Cristo, que é uma alma simples, é uma alma que recebe as pessoas, tá? Entende? Então a gente tem que aprender com ele. Eu estou aprendendo com ele. Vocês aqui, todos nós, quando nos entramos nessa frequência de Cristo, estamos aprendendo com ele. Eu, você, tá? Cada um aprendendo na sua jornada da sua consciência. Tá certo, pessoal? Dessa introdução, vou tomar mais um chá para não ficar com soluço, né, pessoal? Tá bom. Tá amargando. Mas, tá amargando, mas tá bom, tá, pessoal? Então, vamos lá? Aqui cadê? Vamos para o nosso tema, né? Que a gente vai para a terceira parte, né, pessoal? A gente falou a segunda, a gente vai para a terceira. O que é o desequilíbrio espiritual? Né? E eu coloquei a pergunta: e por que não podemos vibrar nessa desconexão? Então, quem vibra, né? Então, tá falando aqui de vibração, quem vibra é a alma, pessoal.
Então, aonde é que sua alma está vibrando? Na desconexão, no desequilíbrio? Ou está vibrando numa conexão espiritual verdadeira? Você está vibrando aí nas apostasias aí, que tem religiosa aí, né? Tem várias aí, tá? No meio espiritualista, no meio evangélico, no meio católico, no meio espírita, tem para todo gosto aí, tá? Aonde é que você está vibrando? Então, é o que a gente está respondendo, né? Mas vamos saber aqui, recapitular o que é esse desequilíbrio espiritual. Ele fala: o desequilíbrio espiritual é uma perda da harmonia interna. Então, é quando você sai da harmonia. Então, o que é que traz essa harmonia interna, pessoal? É a nossa conexão com o Criador, com Deus, com Cristo, com a frequência de. É que traz a harmonia interna para a gente. Entende? Então, se a gente perde essa harmonia, a gente entra no desequilíbrio. Ele fala gerando uma desconexão com a própria essência. Então, a gente se desconecta da nossa própria essência. Então, quando a gente desconecta da nossa essência divina, que essa essência é uma parte que Deus colocou na gente, é uma parte dele. Então, quando a gente se conecta à nossa essência, a gente se conecta ao todo, a Deus, à fonte. Tá, pessoal? Então, é uma parte que ele colocou no nosso ser, está no nosso DNA, está impregnado na nossa consciência. Então, aonde é que você vai encontrar Deus, pessoal? Aonde foi que Cristo ensinou que você vai se conectar com Deus? Está na Bíblia aí. Vocês evangélicos aí, está na Bíblia. Aonde é que você acha que vai encontrar Deus, ter um relacionamento com Deus, uma conexão com Deus? Aonde é, pessoal? É na igreja como vocês vão? Ah, é no templo aqui. Ah, se eu sair daqui, Deus não está mais comigo. É isso? Eu estou fazendo vocês pensarem, tá, pessoal? Porque vocês não pensaram, vocês não estão pensando sobre isso. Vocês só estão seguindo o que um líder aí levantou, um líder e está falando: você tem que vir aqui, aqui você vai receber, aqui você vai ser ativado espiritualmente. É como tem alguns espirituais falando: vem agora para a dimensão aqui, aqui você vai ser ativado espiritualmente, aqui você vai ter uma conexão com Deus, com a fonte, né? Se precisa ir para lugar nenhum, tá, pessoal? Sem engano. Se vocês querem se ajuntar, cada um decide, vamos nos ajuntar aqui para a gente estudar sobre a escritura, a gente orar, meditar aqui, tá? Mas quando fica fazendo essas propagandas, vem aqui, aqui vocês, isso é tudo engano, é tudo para um comércio, uma vendagem para cima de vocês. E ninguém tem coragem de falar isso, tá? Até isso aqui, essa palavra que eu estou falando, alguns espiritualistas devem ficar retados comigo, alguns católicos, alguns evangélicos, alguns espíritas, porque eles têm comércio sobre essas coisas aqui de fé, tá? E não passam isso para você, tá? É por isso que eu estou vendo aí um grupo, aí tem um cidadão agora que tem muita gente falando que ele é especial aí, que não sei o quê. Ah, você tem que vir para aqui, é especial. Aí para você entrar lá no grupo vai ter que pagar uma taxa. Você já até para entrar no grupo você já está pagando uma taxa. Isso é essas coisas, tá, pessoal? Que o engano acontece. Então, aí vai para esse cara, aí chega lá, faz a sua cabeça, né? Usa a neurolinguística, tá? Usa as coisas. Quando vê você é um repetidor daquilo que ele está falando. Então você começa a repetir
e começa a dizer, ah, fulano de tal é especial, ele foi na nave, ele vai para o mundo espiritual, ele fala com os seres elevados, então vai ficar colocando esse cara como o seu líder, o seu especial. E cadê Cristo aí? Cristo é o nosso guia, é o nosso líder. Ele é o sumo sacerdote. É o que leva a gente a conexão com Deus, com o Pai. E aí, onde é que entra? É isso. E essas pessoas, até do meio espiritual, entram nessa cegueira, tá? Cegueira espiritual. Eu já até gravei um vídeo falando sobre isso. O que é a cegueira espiritual? É a cegueira que a pessoa não está vendo, né? Ela, às vezes, está cometendo, está sendo levada por influência e não está percebendo o engano. É isso que acontece. Então, e é influenciada externamente negativamente. Então, você começa a ser influenciada externamente por muitas coisas, tá? Resultando em sintomas como fadiga extrema, irritabilidade, pessimismo e insônia. Então, vai causar esses sintomas físicos quando você está muito tempo nesse desequilíbrio aí espiritual, né? Geralmente causada por acúmulo de energia e baixa vibração, emoções intensas como raiva, ódio. Então, tudo isso que você externamente você vai acumulando essa energia. É por isso que é bom você usar aqui, eu dei a dica, né? Tem pessoas aqui que já me deram testemunho que, nossa, irmão, eu coloquei aqui o cobre aqui, aconteceu alguma mágica. É ciência, pessoal. É porque a gente é energia, tá? Então já aconteceu de ela liberar essas, já está se sentindo mais leve. Então, para não acumular essas energias, porque externamente a gente está acumulando, a gente está produzindo, a gente sente raiva, ódio, tá, pessoal? A gente não pode ser, como falso, tá, pessoal? A gente também sente isso, raiva, ódio, a gente sente isso. Tem momento que, tá? Teve um momento aqui que eu quase perco a cabeça, entende? Falta de propósito na vida, então, pessoas que tá desanimada, não faz as coisas, mas não tem ânimo, não tem gozo, tá? Do que ela tá fazendo, a função dela, né? O trabalho aqui, até para ela ganhar o dinheiro, então aquilo você não tem propósito. Então, por isso que tem pessoas que estão adoecendo no trabalho, pessoal. Fazendo um trabalho sem a conexão com a alma dela, ela sem sentir, sem ter prazer de estar fazendo essas coisas. Então, adoece a pessoa. Aí o que? Afeta o corpo físico, então vai acontecer coisas aí, sintomas físicos, né? Mental, então a mente, né? Que é esse campo mental, então vai afetar a emoção e o seu pensamento. E o espírito, então, vai afetar a sua consciência. Então, você vai não ter equilíbrio para se conectar com o Criador. Pronto, a Matrix ganhou você. Você está perturbado aí, desequilibrado aí, preso aqui na Matrix. Nossa, pessoal, tem gente aí que está tão desequilibrado, está tão perturbada aí, pessoal. Tá tão, ela não sabe nem aonde ela tá, o que é que ela tá fazendo, tá, pessoal? Né? Então, tem gente aí que tá totalmente um desequilíbrio muito grande, tá, pessoal? Eu tava vendo um podcast aí, foi aonde o cidadão falou, né? De uma, parece que ela era uma atriz, né, pessoal? Ela fazia aí, a atriz aí fazia programa aí que ela, né? Ela foi para a igreja, né? Uma igreja famosa, eu não vou dizer o nome, tá? E ela, né, chegou lá, viu coisa errada, aí saiu, perturbada de lá. Ela foi pro terreiro de Umbanda, foi
fez pacto lá e tudo, né? É uma mulher aí famosa aí, me esqueci o nome dela aí. Aí depois que ela aí fez esse pacto, a vida dela aí, o maior rebuliço, né? Parece que ela cortou até a língua assim, parece que dividiu a língua, parecendo uma língua de cobra. Eu vi os pessoal mostrando aí, né? Eu digo, nossa, a pessoa ficou totalmente. Então, isso é um desequilíbrio. Então, diz que ela faz filme pornográfico, né, pessoal? Fez filme pornográfico e disse que ela, esse cidadão está dizendo que ela fez o filme pornográfico com o próprio filho dela, né? O filho dela também tá desequilibrado, também faz filme, esses filmes aí, tá? Explícito, né? E ela foi e fez o filme com o filho, fazendo atos lá, né? Com o próprio filho dela. Então você vê a família dela, o filho, a família tudo perturbada, pessoal. A mulher totalmente desequilibrada, tá? Eu esqueci até o nome aí, o cidadão viu o cara falando. Então, o que é isso, pessoal? É um desequilíbrio. Em torno de um grupo religioso evangélico, perturbou mais a mente ainda, saiu de lá perturbada. E aí foi para esses, né, lugares, foi Umbanda, não sei, foi Candomblé, alguma coisa que ela fez um pacto, aí pronto, aí ela se arrebentou toda, entrou em totalmente desequilíbrio, cortou a língua assim, ó, a mulher cheia de tatuagem, tá, pessoal? Então, totalmente um desequilíbrio nessa essa mulher, tá? E pior que atingiu a família, o filho dela também. Aí entrou nessa vida para ganhar dinheiro, né, pessoal? Fácil, né? Acha que é fácil, então o espírito usando entrou para fazer filme. E pior que ainda ela fez um filme com o próprio filho. Nossa, pessoal, que história, hein? Que história perturbadora, né? Eu fiquei olhando assim, o cara falando aí. Então, ali os espíritos já tomou posse, tá, pessoal? Aí só muita, talvez não, ela não consiga mais sair, porque ela fez pacto, né? Tem que ser quebrado aí, tá, pessoal? Quebrado esse pacto para ela voltar ao equilíbrio aí é muito difícil, tá? Por isso que não faça nenhum pacto, nenhuma coisa, tá, pessoal? E tem muita gente fazendo isso, tá? Então a gente viu isso na primeira, não foi, pessoal? Segunda parte, né? E a gente parou aqui nessa parte aqui, que ele fala: nós somos, não somos apenas seres espirituais, temos uma alma como emoção e pensamento e o corpo com necessidade física reais. Então, a gente é isso aí, tá, pessoal? A satisfação, portanto, precisa alcançar toda essa área. Então, a gente precisa ter satisfação. Então, satisfação, gozo, né? Gozo na. Então, o gozo físico, o gozo na alma e o gozo no espírito. Então, o gozo físico vocês sabem como é, né? Todo mundo fica procurando aí gozo físico, né? E como é o gozo na alma? Então, o gozo na alma é isso, é a satisfação daquele propósito que você está fazendo. E o gozo, né, no espírito, o que é, pessoal? É a nossa conexão, a comunhão com o nosso Criador. É a gente estar conectado à nossa essência divina. Então a gente precisa ter essas áreas satisfeitas nisso, tá, pessoal? Tá? O físico é a gente se alimentar, ter as nossas necessidades, né? Fisiológica, tudo funcionando bem. Então precisamos alcançar todas essas áreas. Negligenciar qualquer uma dessas áreas, podemos entrar num caminho rumo ao hexa, rumo ao penta,
Não rumo ao hexa, não rumo ao desequilíbrio. Pelo amor de Deus, pessoal, que palhaçada, né? O Brasil vai o quê? Rumo ao hexa, né? Então, aqui você pode ir, se você negligenciar uma parte dessa, então a parte física, a parte da alma e a parte espiritual, o que é que vai acontecer? Porque o ser humano é essas três partes, pessoal. Não pode tirar nenhuma parte do ser humano, senão ele não é ser humano. Então, e o inimigo quer tirar a sua alma, quer matar a sua alma. Então, ele não quer mais ser humano aqui. Se você tira a alma da pessoa, você mata a pessoa fica igual um zumbi aqui, o corpo só o corpo, sem sentimento, sem pensar, sem nada. Então você fica morto aqui. Então não pode tirar, negligenciar qualquer uma dessas áreas. Podemos entrar num caminho, então você pode entrar num caminho rumo ao desequilíbrio. Então, a gente vai entrar nesse desequilíbrio espiritual. Não pode, né, pessoal? Aí o que mais? Terceira parte, né, pessoal? Um dos maiores desafios nessa caminho espiritual é lidar com extremo. Então, as pessoas não equilibram, né? Sempre vai para um extremo e outro vão para o outro extremo. Então, você vê essa mulher que eu vi no podcast, que ela estava no extremo, ela foi para o extremo religioso, depois ela saiu de um extremo religioso e foi para um extremo da vida do ego, ela buscar a satisfação egóica, né? Prazeres superficiais, então buscar dinheiro e prazeres superficiais. Então, ela saiu de um extremo e foi para o outro. Ela tem que entrar no equilíbrio, pessoal. Então, esse é um desequilíbrio muito grave, tá? E tem acarretado muitas pessoas, tá? Então, sempre temos que procurar um caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Então, eu já tenho gravado um vídeo aqui falando sobre esse caminho do meio, pessoal. Quem assistiu sabe quem é o caminho do meio. Vocês que assiduamente assistiram, quem é o caminho do meio, pessoal? Quem é o caminho do equilíbrio? Coloca aí nos comentários, tá? Eu vou dar essa colher de chá para vocês, tá? Aí ele fala, porque há que espiritualize tudo, né? Tem aqueles que espiritualiza tudo e ignora as coisas naturais para dores e dificuldades, né? Então, a gente tem que trabalhar junto, né, pessoal? A ciência e a espiritualidade tem que trabalhar junto. Mas tem alguns, tá? Que a Matrix fez, criou repartição separada. Mas tudo trabalha junto. Então aí alguns que espiritualiza tudo. Não é assim, existem coisas naturais. A gente tem um corpo. E que a ciência, né, tem também, tem que entrar aí para como é que se diz? Fazer que atingir a necessidade desse corpo. Então, é espiritualidade e ciência trabalhando junto. Mas o que é que acontece? É um separado do outro. Tá? Porque entende que espiritualidade é uma religião. Como agora muitas pessoas pensam que eu estou falando de espiritualidade, ela pensa que estou falando de uma religião. Aonde é o grupo, irmão Samuel? Aonde é a igreja? Ela ficou perguntando. Então, por isso que a religião, a Matrix criou isso. Separou a ciência da espiritualidade. E as duas têm que andar junto. Aí ele fala, ignorar as coisas naturais, as dores e as dificuldades. Outros desprezam a dimensão espiritual da vida. Então, quem é que despreza? A ciência.
ciência mecanicista despreza essa dimensão espiritual do homem, confiando apenas no que é visível e palpável. Então, esses mecanicistas, os médicos, ele confia naquilo que é palpável, naquilo que ele está vendo, naquilo que... Então, por isso que o processo da nossa consciência, da nossa alma, eles não acreditam, pessoal. Entende? E ele acha que o ser humano é só o físico ali. Então ele tem que ter prova física e palpável. Então, não pode ser assim. A gente também, que é espiritual, não pode também desprezar essa parte nossa física. Entende? É tudo, sou espiritualizado, é tudo espiritual. A gente sabemos que tudo é espiritual, mas a gente tem um corpo físico aqui real, que ele, né, a ciência, né, se trabalhada com a espiritualidade, ela pode ajudar o nosso corpo físico, que é o nosso veículo de manifestação da nossa consciência. Então, esse corpo aqui é um veículo que a minha consciência agora está usando. Então, estou usando a boca, a fala, estou usando aqui meu braço. Então, ele precisa estar funcionando bem. Se eu tiver aqui, que eu não posso gravar, que eu não posso... O meu corpo, eu não posso gravar aqui para vocês. Ah, irmão, eu tô com a dor aqui, eu estou doente, eu não posso gravar. É isso que vai acontecer. Porque o meu espírito não pode vir aqui, você não vai ver espírito falando aqui de espiritualidade para vocês. Entende, pessoal? E as pessoas precisam entender isso, tá? Porque tem alguns ainda que espiritualiza tudo, não conseguem entender essas coisas. Pelo amor de Deus, tá, pessoal? Vamos ser coerentes, vamos ser uma pessoa que usa também a nossa racionalidade, tá? Pelo amor de Deus, não vamos ser esses fanáticos, vamos ser uma pessoa dedicada à espiritualidade, vamos ser, mas fanático não, tá, pessoal? Aqui não estou criando fanático, aqui eu estou criando pessoas com consciência, com dedicação com a espiritualidade do que ela está fazendo. Os fanáticos deixa aí para os templos religiosos, aí, os grupos religiosos, deixa lá para essas pessoas, tá? Esses fanatismos aí, cego, deixa lá, porque elas estão cegas. Aqui não, aqui tem que ter pessoas despertas, pessoas fazendo coisas com consciência, tá? Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Ele fala isso, que tem alguns que confiam apenas naquilo que é visível e palpável, que é os mecanicistas, né? Aí ele fala, por isso temos que avaliar todas as nossas dimensões humanas. Então, aquele que é espiritual, ele avalia toda a dimensão humana. Então, a dimensão física, mental, emocional e espiritual. Temos que avaliar tudo isso, porque isso é o contexto do ser humano. Entende? Eu sei que foi separado, né? O corpo ficou com a medicina, a mente e a emoção, que é a alma da gente, né? Ficou com a psicologia e a consciência, o espírito, ficou com as religiões. Eu sei que tem essa separação, mas a gente que é espiritual, a gente não separa isso, pessoal, tá? A gente cuida de todas essas dimensões. Aí ele fala, porque às vezes muitos problemas físicos ou emocionais são agravados por escolha de vida, como alimentação desequilibrada, falta de descanso e excesso de estímulo. Então, às vezes acarreta esse desequilíbrio espiritual, vem desses problemas físicos, tá? Problemas físicos ou emocionais, né? Que é a nossa escolha de vida. Então, você tem uma alimentação desequilibrada, você não descansa, você tem excesso de estímulo. Então, excesso de estímulo aqui, agora mesmo com as redes sociais, você tem
excesso de estímulo, de informação, de coisa. Então, tudo isso pode trazer um desequilíbrio. Então, a gente precisa ir dosar e dosando as coisas. Então, usando as coisas com consciência, né? Com equilíbrio, para que a gente não saia desse desequilíbrio. Entende, pessoal? Então, uma dimensão pode afetar a outra. Então, a dimensão física aqui, de acordo com o comportamento que você está tendo aqui, pode atingir o seu espiritual. Então, coisas também espiritual, desequilíbrio espiritual, né? Ensinamentos errôneos, coisas que você coloca na mente, pode trazer um desequilíbrio físico. Então, é uma mão de via dupla. Sabe mão de via dupla? Uma vai, uma vai e uma volta, tá, pessoal? Então, o que é que ele fala mais? Ele fala alimentação desequilibrada, falta de descanso e excesso de estímulo. Assim não podemos esperar que a oração resolva aquilo que precisa de disciplina. Então, né, precisa de disciplina, limite ou mudança de hábito. Então, a pessoa, aí ela fica lá, tem uma alimentação totalmente desequilibrada, faz tudo desequilibrado, aí depois ela vai para esses templos religiosos, aí ora aqui para mim, pastor, aí ora para sair essas coisas. Ela está totalmente desequilibrada, está pensando que é uma oração ali que vai resolver tudo. Não é assim, pessoal. Por isso que a Bíblia ensina a gente ter comportamento, a gente não fazer certo tipo de prática, a gente tem que obedecer, a gente vigiar para a gente não fazer coisas, tá? Que seja abominável aos olhos do Senhor. Então a Bíblia tudo está ensinando isso. Para quê? Para que a gente ande nesse equilíbrio. Aí você vai, pisa o pé no acelerador aí, bebe, fuma, come desequilibrado. Aí faz, na hora que surge o problema no seu corpo, o desequilíbrio, você não dorme direito, fica aí nas redes sociais, né? Vendo um monte de coisa. Aí tá totalmente desequilibrado aí. Oh, meu Deus, agora eu vou para a igreja, vou lá o pastor orar. Ai, meu Deus, eu tô com uma dificuldade. É assim, pessoal. É assim que as pessoas estão funcionando. Elas não querem obedecer, entrar num equilíbrio, elas não querem entrar numa frequência, né? Por isso que quando alguém está falando da Bíblia para obedecer, para não sei o que, tem muita gente que não gosta. Ah, não, é porque querem continuar no ego. Então, vai continuar nesse desequilíbrio, tá? Então, ele fala, assim não podemos esperar que a oração resolva aquilo que precisa de disciplina, né? Limites ou mudança no hábito. Mas também não devemos reduzir só as técnicas humanas. Então, não devemos. Então, temos que orar e temos que entrar nessas técnicas humanas. Tem que orar, meditar e temos que ter uma disciplina. Então, a gente precisa fazer essas duas coisas sem ignorar uma. Ignorando o poder e a transformação da graça de Deus. Então, também não podemos ignorar que quando a gente pode orar, pode resolver as coisas. Mas a gente tem que tanto orar, meditar, buscar um equilíbrio, tá? Nessas coisas, como também ter disciplina, limite, ter uma vida mais reservada. Então, a gente precisa fazer isso, pessoal. Tá? Não é só ficar dizendo, depois eu piso o pé na cela, depois eu vou lá na igreja e oro. Para resolver o problema. É isso aí. Não é assim, tá, pessoal? A gente tem que ter consciência. Então, por isso que aqui no meus vídeos é chamando você para vocês terem consciência. Tá? O que mais?
Ele disse, não devemos ignorar o poder e a transformação da graça de Deus. É isso. Aí ele fala, assim, hoje vemos muitos desequilíbrios espiritual nas pessoas. Então, tem muitas pessoas desequilibradas aí, né, pessoal? É por isso que o magnetismo, a energia que essas pessoas lançam no ambiente, o ambiente fica pesado, tá, pessoal? E a gente que é médio, é sensitivo, tá? A gente é espiritual, a gente tem uma sensibilidade maior, a gente sente o peso desse ambiente. Por isso que a gente tem que se proteger, né, pessoal? Começar a trabalhar nossa consciência, entrar numa boa frequência, né? Se puder colocar a tornozeleira de cobre, tá? Para que essas energias, porque a gente não pode forçar a pessoa a mudar o pensamento, a mudar o comportamento, a gente não pode. A gente pode falar para trazer consciência a ela, mas mudar ela, só ela tomando a decisão dela, pessoal. Porque ela tem um livre-arbítrio de tomar essa decisão. O que a gente pode fazer é trazer luz, trazer conhecimento, e através desse conhecimento, se ela receber, ela vai haver uma mudança na vida dela. Entende, pessoal? Então, é essas coisas que a gente precisa entender, que a gente não pode mudar. Então, tem pessoas que estão totalmente desequilibradas e estão sujando o ambiente aqui dessa realidade onde a gente vive. Às vezes até, né, sendo dirigida, estimulada por espírito maligno. Fazendo bagaceira mesmo, tá, pessoal? Fazendo cada coisa aí. Então, sujando o ambiente aqui, tá? E a gente sente, tá, pessoal? Então, é a maioria das pessoas, tá? É o que ele fala. Hoje vemos muito desequilíbrio espiritual nas pessoas. E isso até no meio, a maioria do meio religioso, as pessoas estão desequilibradas. Por quê? Não estão tendo uma conexão verdadeira. Tá? Aí o que mais? Porque esse amor, né, é a presença de Deus em nossa vida. Então, porque falta esse amor, né? Então, falta o amor nas pessoas, as pessoas vibrar nesse amor, que é a presença de Deus em nossa vida. Em muitas situações, estamos tentando nos equilibrar na vida. Por isso, precisamos pedir a Deus equilíbrio para continuar a nossa jornada da consciência. Então, a gente que é espiritual, né? A gente sente uma dificuldade de se equilibrar aqui nessa realidade. Porque a falta do amor, as pessoas vibrarem no amor, está trazendo esse magnetismo de desequilíbrio, tá? Para o ambiente. Então a gente sente também, a gente tem também uma dificuldade de entrar nessa vibração, no amor de Deus, na vibração correta que a gente era para vibrar. A gente tem dificuldade, porque às vezes a gente é estimulado com a nossa ira, o nosso ódio. Então tem pessoas que fazem coisas para tirar a gente do desequilíbrio. Então, por isso que a gente que é espiritual tem uma dificuldade danada aqui. Aqui é umbral, tá, pessoal? A gente tem uma dificuldade danada de caminhar numa vibração de amor, pessoal, né? Numa frequência boa. A gente encontra dificuldade. Por isso que a gente que é espiritual tem dificuldade. Então, essas pessoas que estão jogando o jogo aí por malandragem, fazendo um monte de coisas erradas, essas vibrações a gente sente tudo. E a gente tenta andar numa vibração boa, no amor, na paz, né, pessoal? A gente tem dificuldade, porque essas pessoas às vezes atacam a gente. Talvez seja até pessoas da nossa família que vêm atacar a gente. Aí causa um maior desequilíbrio na gente. Então a gente começa a sentir raiva, aí depois com ódio, aí
Aí a gente tem que voltar, que se equilibrar, e tem que orar. Oh, meu Deus, limpa isso. A gente começa a meditar para entrar numa vibração boa. Então, a gente sempre, por isso que a gente sempre tem que estar fazendo isso. Porque é uma guerra para que a gente caia a nossa vibração, pessoal. Essa é a guerra que a gente está travando aqui. Porque o inimigo quer ter acesso a gente. Então, ele não consegue ter acesso a gente. O que é que ele faz? Ele vem por tabela, né? Como muitos falam. Ele vem fazendo tabelinha. Então, ele vai usar alguém da sua família que está na vibração dele, desequilibrado, né? Vai usar para querer atingir você. Vai atacar você com palavras. Vai atacar, entende? Então, vai fazer muitas coisas para começar a irritar você, você sentir ódio, você ficar irritado, né? Tudo essas coisas para que você saia, entre nesse desequilíbrio. Então, por isso que você tem que vigiar. Então, vigiar e orar, né? Como a Bíblia nos ensina, a gente tem que estar vigiando sobre isso. Porque às vezes até gente da nossa família, é gente do nosso trabalho, é gente de toda a sua espécie. É por isso que ele fala aqui, tá, pessoal? A gente, ele fala, cadê? Em muitas situações estamos tentando nos equilibrar na vida. Então, em muitas situações dessa vida. Por isso precisamos, né? Ele fala, estamos tentando nos equilibrar nessa vida. Por isso precisamos pedir a Deus, né? Equilíbrio para continuar a nossa jornada. Então a gente precisa pedir a Deus. É por isso que a gente tem que orar, pessoal. Entrar, meditar, entrar numa frequência. A gente precisa estar fazendo essas práticas. Porque se a gente fazer essas práticas diariamente, a gente vai encontrar dificuldade. A gente pode cair numa cilada, a gente não está vigiando. A gente cai numa cilada. Aí a gente, às vezes, até faz coisas que não era para a gente fazer. Aí depois a gente, oh meu Deus, a gente se arrepender. Espero que, se você fazer, é só arrependa, tá, pessoal? Volte para a frequência, tá? Se você cair aí, porque às vezes acontece, tá, pessoal? Às vezes a ira, o ódio cega a gente e a gente faz coisas depois. Eita, oh, meu Deus do céu. Ai, eita, e agora? Ai, meu Deus, o que é que eu fiz? Né? Então, isso acontece, mas o importante é que depois que você fez, já está feito, tá? O importante agora é você voltar para a frequência e arrepender. Tá certo? Então, a gente tem que pedir a Deus, né, pessoal, para continuar a nossa jornada da coisa. De força a Deus. Aí ele fala, assim as pessoas que vivem em constante desequilíbrio espiritual ficam em constante influência de entidade espiritual de baixa vibração. Então, a maioria daí, pessoal, estão sendo usadas por o maligno. Essas pessoas que estão aí muito tempo, ela fica muito tempo nessa frequência em desequilíbrio, ali é certo, tá, pessoal? Ali tem uma entidade espiritual, ali tem um espírito zombeteiro, ali tem algum espírito ali está acompanhando essa pessoa. Não tem jeito, tá, pessoal? Por isso que a gente tem que fazer, tem que sair dessa vibração, para eles não encostarem na nossa aura, na gente, para não ficar dirigindo o nosso espaço aqui. A maioria, né, estão nesse desequilíbrio espiritual, fica em constante influência, então estão sendo influenciados por entidades espirituais de baixa vibração. Então, espírito maligno, né? De uma baixa vibração. Então, pensamentos errados. Então, coloca pensamentos errados, pensamentos, né? Maligno. Tem espírito que leva até a pessoa a entrar numa depressão. Querer colocar pensamento de tirar a vida dela. Entende, pessoal? Então, tem muita gente, por isso que pessoas que estão em depressão, nessas coisas, ela precisa ter um cuidado para trabalhando, para ela sair daí,
para que esse espírito não coloque coisa, pensamento de tirar a vida, de coisas, tá? Precisa de ajuda, urgente, tá? Urgentemente. Aí ele fala, constantemente influenciada por entidade espiritual de baixa vibração, que ainda está vibrando na ignorância. Então, esses espíritos estão vibrando na ignorância, no ego. Eles morreram nos desejos no ego. Então, ou no desejo de prática do mal. Então, morreram aí nesse desejo de prática do mal aí. Muitos aí morreram aí praticando coisa. Então, são espíritos que estão no umbral e que ele acessa a gente quando a gente entra na mesma frequência que ele está. Aí ele tem acesso a gente. Mas se você tem uma vibração mais, ele não consegue ter acesso a esses espíritos. Entende, pessoal? É difícil, né, pessoal? Aonde que a gente foi se meter, né, pessoal? Mas é isso, a gente está aqui, então a gente precisa ter esse conhecimento, tá, pessoal? E começar a trabalhar a nossa frequência, pedir a Deus, ter uma conexão para a gente levar uma vida aqui, tá, pessoal? Que esses espíritos não consigam atrapalhar a nossa vida. Mas o pior, que tem pessoas na nossa família que estão nessa ignorância e estão na mesma vibração que esse espírito. Então, vai ser usado para atacar a gente. Se não for da sua família, vai ser seu vizinho, vai ser pessoa do seu trabalho, vai ser alguém aí. O capeta vai usar para querer tirar você do desequilíbrio, tá? Meu Deus, pessoal, que bobagem, tá? Mas é isso, pessoal. Então a gente precisa, tá? Como é que se diz? Tomar cuidado em relação a isso. É por isso a gente que é espiritual, tá, pessoal? Aquele que não é espiritual não vai nem dar importância do que eu estou falando. O que é que irmão? Não acredito nisso, não, que nada. Né? Quem não é espiritual, ele não vai acreditar nisso. Mas quem é espiritual, ele sabe, ele vai tomar cuidado, ele vai trabalhar a frequência dele, aquele que é espiritual, tá? Aqui o meu trabalho é para os espirituais, é para aqueles meus irmãos de alma, aqueles que aderem aqui o pensamento, é para aqueles, não é para as pessoas, todas as pessoas, tá? Então é para aquele que está despertando, para aquele que estão buscando informação sobre isso. Então, meu vídeo, meu negócio é para isso, tá? Não é para essas pessoas aí. Essas pessoas aí não estão nem pensando nisso, tá? Tá atolado lá na lama, lá tá, né? O espírito tá dormindo abraçadinho com ela, assim, ó, dando um beijo nela e tudo. E ela tá lá junto com o espírito. Hoje é ruim a gente pensar isso, tá, pessoal? Mas é o que tá acontecendo, tá, pessoal? Com essas pessoas, tá? A maioria, você vê que os espíritos ainda vêm nos atentar, pessoal. Ele não consegue ter acesso, ele vem nos tentar, então ele fica tentando de fora, tá? Para que a gente caia a nossa vibração, para que a gente perca a nossa espiritualidade, a nossa frequência de a gente trabalhar a espiritualidade, tá, pessoal? Então, tudo isso, tá? Deus tá, como é que se diz? Trabalhando na nossa vida para que a gente se livre dessas coisas. Então, vamos continuar, tá, pessoal? No próximo capítulo, a gente está na terceira, né? Então a gente vai para a quarta parte. Vou marcar aqui, quarta parte. É porque passa rápido, né, pessoal? Aí, 60 minutos já. Marquei aqui, quarta parte. Então, amanhã, né? Se Deus e essa espiritualidade permitir, a gente, como é que se diz? Continua, né? Nosso estudo aqui, a nossa jornada.
Eu espero, estou vendo aqui, tem muita gente assídua, tá, pessoal? Tá até aumentando aí o like, coisa que eu não peço, tá? Tá aumentando o like, a visualização, tá? Então, quando eu baixo o vídeo aqui, né, baixo no YouTube aí, publicamente, eu tô vendo que já tem acesso pessoas assistindo o meu vídeo. Graças a Deus, tá, pessoal? Então, vocês estão vendo que as informações estão ajudando vocês. E é para isso mesmo, porque vocês são meus irmãos espiritual. Então, estou aqui para dedicando a minha força aqui, minha energia, meu conhecimento, tudo aqui, conhecimento de psicologia, de psicanálise, de espiritualidade, de Bíblia, para ajudar vocês nessa caminhada espiritual, tá? Então, estou usando todas essas coisas com a ajuda e a direção de Deus, tá, pessoal? Com a ajuda dele e a direção de Deus, para que vocês, né, fiquem assim assiduamente, fiquem buscando essa informação, ore, medite, tá? Então, estou vendo aqui, quando eu baixo, eu vejo, já visualiza pessoas que visualizaram o meu vídeo, tá? Obrigado aí, tá? Espero que vocês continuem firmes, tá? Tem algumas pessoas que eu conheço, tem outras que eu não conheço, mas vocês são meus irmãos espiritual. Eu já expliquei isso aqui, né? A gente já se conhece, tá, pessoal? Espiritualmente. Mas só que nessa realidade a gente está separado por cidade, por estado, por bairro, né? A gente está separado por isso. Mas espiritualmente a gente está conectado. Então você quando entra em conexão então você se conecta com essa frequência, essa energia de Cristo que eu estou passando aqui, com essa espiritualidade, tá? Então você é meu irmão espiritual. Espero que vocês continuem firmes, tá, pessoal? Então, tendo dito isso, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!